Minhas amigas, meus amigos que durante esta década me acompanham na intervenção, meu abraço. O meu abraço a todo o povo brasileiro. Vamos começar hoje falando da eleição. As eleições que estão aí é uma agressão direta a mim. Agressão que está sendo praticada pela senhora Rosa Weber. Foi notificada depois de o Superior Tribunal Eleitoral ter o ato interventorial constituinte que eu promulguei com o Supremo Tribunal Federal, como a Constituição determina, extinguindo os partidos políticos, porque não existem partidos políticos. Como o próprio ministro Gilmar Mendes, que foi presidente do Superior Tribunal Eleitoral, dizia, são gangues de bandidos alojados no erário público que promovem os espetáculos eleitorais, que são crime de estelionato político, porque não existe uma ordem política no Brasil. A Constituição estabelece ou institui a democracia pluralista rotativa. Pluralismo quer dizer pleito eleitoral promovido entre partidos políticos que instauram a busca dos mandatos através do contraditório político entre os programas de governo que cada partido político apresente. Porque os partidos políticos na democracia brasileira, como em todas as democracias do mundo, são os contratos de prestação do serviço de governo que o Estado oferece e garante ao povo. Então, desses contratos, na discussão deles durante o processo eleitoral, o povo vai escolhendo os seus representantes constitucionais. Nós não temos isso, como o ministro Gilmar Mendes falou há tempos atrás, são gangues de bandidos que se agregam e se desagregam conforme lhes convenha nos pleitos eleitorais. A cada 2 anos eles fazem isso para atualizar a partilha do país entre si como despojo das urnas. Devemos isso aí a esta figura aqui. Figura histórica que eu vou mandar reproduzir isto aqui num pôster gigante para que o povo brasileiro nunca mais esqueça desta figura. Vai apodrecer na cadeia, não vai sair mais de lá. Mas é preciso que o povo guarde esta memória aqui. Este homem que foi eleito 2 vezes magistrado supremo da nação, analfabeto, mentiroso, crápula, apátrida, genocida, ladrão do país. Está na cadeia por isso. E ainda queriam colocar ele no pleito eleitoral deste ano. A bandidagem que está na justiça, na concorrência que fazem entre eles, evitou a presença desse sujeito no pleito. Mas bastou a tentativa
para nos desqualificar como uma democracia e uma nação digna de respeito perante o mundo. Pela afronta à Constituição, Rosa Weber se qualifica como bandida, terrorista, apátrida, genocida, ladra do país, porque se sujeita à regra de direito acusatório universal que ensina: quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos se faz parte nos crimes por eles praticados. Então hoje nós temos a limpeza do país mirada num alvo constituído de 2 bandidos de proa: Michel Miguel Elias Temer Lulia, na presidência da República, dando sustentação à bandidagem que está em final de representação constitucional no poder. E Rosa Weber promovendo a permanência desses bandidos para uma próxima rodada de roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria. É evidente que isso não vai acontecer. Nós estamos já no limiar do acontecimento supremo contra esta situação humilhante para a civilização brasileira. A qualquer momento, Rosa Weber e Michel Temer serão retirados da civilização brasileira. Quando digo retirado, me limito a imaginá-los presos ali na Papuda. Mas isso não quer dizer que, se houver resistência, eles não saiam mortos. Porque a ordem que eu, como magistrado supremo da nação, e por conseguinte muito bem informado, e comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, e por sinal, ontem formalizei a nomeação do general Antônio Mioto para o comando de campo da operação de guerra que está se deflagrando. Quem acompanha o noticiário no Rio de Janeiro já está vendo o que está acontecendo lá. Já tem gente me telefonando para saber de sinais no céu que tem visto e que não é comum nos céus brasileiros. Estamos com o apoio externo ancorado em nossas costas, evidente, fora das águas territoriais brasileiras, mas em condição de adentrá-las a qualquer momento, se necessário for. Porque o personagem da síndrome de Lee-Verger, que eu interpretei durante o procedimento interventorial, as Forças Armadas que me conhecem há quase 60 anos, não de memória da minha cara, mas de lembrança do meu pulso de ferro e do meu peito de aço.
porque esse negócio de dizer que nós em 64 não matamos ninguém, isso é mentira. Os que nós pegamos de bandido, nós matamos todos. E o meu irmão, que chefiava busca de bandidos pela América Latina, quando recebemos a ordem do presidente Figueiredo para parar, ele disse: esses que nós não vamos matar agora são os que vão se multiplicar e serão muito mais para nós matar depois, se quisermos recuperar a pátria. Não precisava ser profeta para fazer esse vaticínio. Bastava ter a experiência de homens de guerra que nós tínhamos e tenho ainda. Então, o homem de guerra é um profissional da morte. E quando eu falo em morte, tenho de esclarecer que quem mata é Deus. O homem assassina. A morte é Deus que estabeleceu para a renovação da vida e também para expurgar a procriação humana, que realiza a nossa gestação espiritual das encarnações demoníacas aqui, que pela degeneração moral da nossa civilização se acumulou em uma população que hoje está dando os problemas que apresenta, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, por quê? As nações líderes, entre as quais o Brasil se insere, decidimos em conjunto que o banditismo, o terrorismo e o ideologismo inconsequente têm de ser varridos da civilização ou da vida civilizada, para que a humanidade possa ter progresso para a qualidade de vida. Senão nós continuamos tendo ciclos de capacidade de compra e ciclos de miséria. Isso tem que se acabar. E vai se acabar começando pelo Brasil. Porque somos nós que ainda temos um patrimônio de 243 trilhões de dólares para empreender. E temos ouro que dá para chapear a terra se quisermos. Então, vamos emitir o nosso real ouro, fazendo lastro de conversão ao sistema financeiro internacional e restabelecendo assim a globalização de mercados do mundo. Tudo isso contraria eleições neste momento. Então, são os piores bandidos, os piores terroristas que nós temos, é Rosa Weber, com a caterva toda que promovem esse estelionato eleitoral que não tem sustentação na Constituição. Porque a nossa Constituição é muito clara. Está quase como o professor que ensina que para o povo brasileiro se tem de desenhar e daí desenhar o desenho para que ele entenda. A Constituição nessa área está mais ou menos assim. Muito clara quanto à democracia pluralista rotativa. Isto quer dizer mandatos a serem substituídos a cada vencimento da representação constitucional.
e partidos políticos que concorram, no máximo em convenções lineares, como estabelece o artigo 17, inciso 1º da Constituição. Pode haver coligações, mas coligações que comecem na União até os municípios. O que nós temos aqui não são coligações, são o que o ministro Gilmar Mendes diz, composição entre quadrilhas. Então não temos democracia, não temos uma ordem partidária, não temos então como realizar uma eleição. Se realizaram eleições até aqui, eu não estava no poder. Eu não era o magistrado supremo da nação. Agora, isso estancou. Estancou porque eu tenho muito boa saúde. Atiro muito bem. E não tenho medo. Não tenho medo porque no campo das cátedras eu não reconheço ninguém que tenha grau de escolaridade superior ao meu. Então eu não tenho medo de surpresas. E conheço o índice de inteligência média do terráqueo. Também não tenho medo, então, de construções racionais que me surpreendam. Então, esse pleito que está instalado aí é a prova perante o corpo de delito do país